Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês mais uma dica aqui do nosso projeto Gabaritando 70 questões para o concurso do Banco do Brasil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte de matemática, mais especificamente sobre a parte de operações com conjuntos. Bem, dentro da teoria dos conjuntos, a gente tem a lógica do chamado princípio da inclusão e exclusão, que é importantíssima. Vai ser um princípio aqui que vai valer independentemente de qual seja o número de conjuntos, mas eu sei que quando eu coloco a fórmula aqui na tela, isso pode causar um pouquinho de incômodo para alguns de vocês. Mas vamos fazer então o seguinte, eu vou inverter, eu vou trazer aqui um exemplo. A partir desse exemplo, a gente entende a dinâmica do princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos e consegue, de uma certa forma, generalizar a ideia para dois conjuntos ou mais. Então vamos nessa? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Trouxe para vocês aqui uma situação em que eu quero que vocês imaginem que eu tenho um conjunto A com 50 elementos. Aquele N que está aparecendo ali na frente é do número de elementos, certo? Então, N de A é como se eu estivesse dizendo que eu tenho um conjunto A cujo número de elementos é 50. N de B igual a 80 indica para mim que eu tenho um conjunto B cujo número de elementos é 80. Esse símbolo que está aparecendo ali é o símbolo da união, certo? Não se esqueçam, olha, esse símbolo que está aqui é o símbolo de união, então eu estou te dizendo que a união dos conjuntos A com B tem que me dar um total de 110 elementos. E esse símbolo que está aqui é o símbolo de interseção, que é o que eu estou te pedindo aqui nesse exercício, nesse exemplo, para você encontrar para mim. Se o meu conjunto A tem 50 elementos, se o meu conjunto B tem um total de 80 elementos, se a união desses dois conjuntos tem que ter 110 elementos, quantos elementos que eu vou ter que ter aqui na interseção? Ora, o que eu deixo para vocês como orientação dentro das aulas do nosso curso completo é o seguinte: para esse tipo de situação, não há muito o que se pensar. Você pode simplesmente fazer o quê? Somar o total de elementos do meu conjunto A com o total de elementos do meu conjunto B. Só que se eu somar o total de elementos de A com o total de elementos de B, a gente vai perceber que há um excesso. 50 somado com 80 está dando 130, sendo que a união tem que ter 110. Ora, por que quando eu somo 50 com 80 está dando 130, tem esse excesso em relação a 110? Ora, porque existem então elementos que fazem parte dos dois conjuntos. São justamente os elementos que eu estou tentando encontrar, o número de elementos que faz parte da interseção. Consegue me entender? Só que a ideia então é você perceber o seguinte: quando eu represento dois conjuntos, eu só consigo encontrar uma interseção. E aí, esse excesso ele representa justamente a galera que está na interseção. Então, de maneira direta, se na sua prova da Cisgran Rio pintar alguma situação semelhante a essa, como que eu faço para descobrir quantos elementos que eu tenho na interseção? Somo o total do primeiro conjunto com o total do segundo. O que eu tiver de excesso em relação à união vai representar a galera que está ali na interseção. Então, o número de elementos na interseção é 50 mais 80, que dá 130, 130 menos 110, que tem que dar 20. Então eu teria aqui, olha, 20 elementos que fazem parte tanto dos meus conjuntos A e B. Eu teria, se fosse necessário responder, 30 elementos que pertenceriam apenas ao meu conjunto A. Concordam comigo? Ó, 50 menos 20, eu teria 30 elementos que pertencem apenas a A. E caso fosse necessário, eu poderia dizer que eu tenho 80 menos 20, ou seja, eu tenho 60 elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Ótimo. Só que então, lembra que eu inverti a situação? Por que você pode fazer isso que está aqui? Porque isso que está aqui está garantido pelo chamado princípio da inclusão e exclusão. O princípio da inclusão e exclusão me garante que o número de elementos da união dos conjuntos A com B. Qual que é o número de elementos da união que eu tinha dado para vocês aqui? Olha, o número de elementos da união era 110. 110 tem que ser então igual a o número de elementos do meu primeiro conjunto, que foi 50. Mais o número de elementos do meu segundo conjunto, que foi 80. Só que vai haver um excesso. O que eu tiver de excesso vai representar justamente a interseção dos dois conjuntos. Por isso que então eu pude fazer aqui, ó, 50 mais 80 e o resultado menos 110. Por quê? Isso aqui é uma questão de algebrismo, né? Esse menos x que está aqui passa para frente trocando o sinal e esse 110 passaria para cá. O x, que representa o número de elementos da interseção, seria 50 mais 80 menos 110. Perfeito. Então, onde eu quero chegar?
Essa fórmula que está aqui, ela é uma fórmula muito importante na matemática, tanto que ela é usada até na parte de probabilidade. Quando a gente está estudando probabilidade, a gente fala que a probabilidade de um evento ou outro acaba sendo numericamente igual à probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção. Então, não há o que se discutir. O conhecimento sobre o princípio da inclusão e exclusão, ele é muito importante dentro da matemática. Só que, conforme eu falei, para dois conjuntos, a gente meio que surfa a onda sem ficar dando muita moral para essa formulinha que está aqui. Mas e quando a gente se depara com uma situação semelhante a essa que está aqui? Em que eu te apresento, por exemplo, três conjuntos diferentes e quero saber quantos elementos que vão fazer parte da interseção dos três conjuntos. Aí a gente tem a generalização do princípio da inclusão e exclusão. Onde eu quero chegar com vocês? Vejam, para dois conjuntos, qual foi a ideia? Some os totais dos dois conjuntos e retire a única interseção que nós temos, que é a única interseção 2 a 2. Quando eu só tenho dois conjuntos, eu tenho uma interseção apenas. Como que eu generalizo a ideia do princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos? Uma situação bem semelhante. O que a gente faz de início? A gente soma os totais dos três conjuntos. Então, se eu tiver uma situação em que eu tenha lá três conjuntos e que eu preciso descobrir quantos elementos que eu vou ter na interseção, o que eu posso fazer? Eu começo somando os totais dos três conjuntos, assim como eu fiz para dois, certo? Para dois conjuntos a gente fez exatamente isso. Eu somei os 50 com 80, que era o total dos dois conjuntos. Quando forem três conjuntos, eu vou começar somando os totais dos três conjuntos. Perfeito. Só que quando eu faço uma representação com três conjuntos, o que eu preciso que vocês enxerguem? Quando a gente faz uma representação com três conjuntos, a gente acaba podendo enxergar, digamos, 4 interseções, sendo 3 interseções 2 a 2 e uma interseção dos três conjuntos. Não entendi não, Bruno? Olha para cá, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Ó, essa interseção que eu estou colorindo aqui é a interseção de A com B. Essa interseção que eu estou colorindo aqui, olha, é a interseção de A com C. Essa interseção que eu estou colorindo aqui agora, ó, é a interseção de B com C. E tem ainda a interseção dos três conjuntos, que é essa que está aqui. Perfeito? Então, como que a gente vai lidar com o princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos? Bora lá. Você vai somar os totais dos três conjuntos. Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. Vai tirar as três interseções 2 a 2. Por isso que a gente fala que é inclusão e exclusão. Primeiro eu incluo, eu somo número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. Agora eu vou excluir. Eu vou tirar as três interseções 2 a 2. Então eu subtraio o número de elementos da interseção de A com B, subtraio o número de elementos da interseção de A com C e subtraio o número de elementos da interseção de B com C. Quando a gente estiver fazendo as contas, a gente vai perceber o seguinte: quando eu simplesmente somo os três totais, eu tenho um excesso em relação ao número de elementos da união. Quando eu subtraio as três interseções 2 a 2, aí a gente vai perceber que há uma falta, porque aí é como se eu tivesse tirado coisa demais. É onde então a gente compensa e soma a última interseção, que é a interseção dos três conjuntos. Perfeito? Então, de novo, quando eu coloco a fórmula aqui na tela, fica parecendo que vai ser uma coisa de outro planeta, mas não é. Pega a visão, pega a ideia, porque pode cair na sua prova e ser decisivo. Número de elementos da união de três conjuntos. Bora passar limpo. Número de elementos da união de três conjuntos vai ser numericamente igual a, primeiro, some os totais dos três conjuntos. Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. Subtraia as três interseções 2 a 2. Menos interseção de A com B, menos interseção de A com C, menos interseção de B com C. E não se esqueça de, por fim, somar a interseção dos três. Quando você vem aqui, olha, nessa de tirar as três interseções, é como se você estivesse tirando coisa demais, porque aí você tira aqui elemento de B 2 vezes, você tira elemento de C 2 vezes, você tira elemento de A 2 vezes. É por isso, então, que a gente compensa com a soma do número de elementos da interseção dos três. Tá bom, Brunão. Tem como você me mostrar isso numa questão? Sim, eu criei aqui uma situação, perfeito? Imaginei que a gente estivesse fazendo uma pesquisa aqui com 300 clientes do Banco do Brasil sobre fundos de investimento que a gente tem hoje lá no site do Banco do Brasil. E aí eu peguei esses dados aqui de maneira hipotética. Peguei 3 fundos de investimento, ações siderurgia, ações exportação e ações infraestrutura.
fundos de investimento aí que vocês em breve, vamos pensar positivo, vocês em breve vão estar lá numa agência do Banco do Brasil indicando aí para os seus futuros clientes, não é? Então nós temos aqui, olha, ações siderurgia, ações exportação e ações infraestrutura. Coloquei aqui situações em que eu poderia ter clientes com investimentos em dois, por exemplo, siderurgia e exportação, siderurgia e infraestrutura, exportação e infraestrutura. Coloquei aqui uma situação em que dos 300 clientes entrevistados, 40 deles não têm investimentos em qualquer um desses fundos. E pergunto para vocês quantos desses clientes têm investimentos aqui nos 3 fundos. Vamos pensar? Pô, Bruno, sabe o que eu fiz? Pensei em colocar ali, montar os diagramas e tal, vai dar um pouquinho de trabalho. Errado não vai dar não, mas vai dar um pouquinho de trabalho. E aí por isso que o princípio da inclusão e exclusão ele vai te ajudar. Então, primeiro, no princípio da inclusão e exclusão, você tem que se lembrar que esse N aqui, olha, é o número de elementos da união. Quando eu falo de número de elementos da união, tem a ver com o número de elementos que façam parte de pelo menos um dos dois conjuntos. Vocês têm que se lembrar que eu tenho aqui, olha, no exemplo que eu criei, eu tenho 40 clientes que estão de fora. Então, esses 40 não fazem parte, perfeito? Eu vou, então, ter como união dos 3 fundos 260. Eu tenho 260 clientes, por que 260? São esses 300 menos esses 40. Eu tenho 260 clientes que têm ali investimentos em pelo menos um daqueles 3 fundos, perfeito? Então a gente coloca 260 é o número de elementos da união dos 3 conjuntos, e aí o que a gente combinou? Primeiro a gente soma os totais dos 3 conjuntos. Vou somar a quantidade de clientes que eu tenho em ações siderurgia, a quantidade de clientes que eu tenho em ações de exportação e a quantidade de clientes que eu tenho em ações de infraestrutura. Pega e soma isso. 120 mais 110 mais 160. Só que aí vai acontecer aquilo que a gente tinha comentado. Se eu somar 120 com 110 com 160, tem um excesso. Você vai ver que essa soma está dando 390, enquanto o seu total de clientes que tem pelo menos investimento em um deles tinha que ser 260. Ora, se tem excesso, é porque tem uma galerinha que está vivendo ali na interseção. Aí a gente começa a tirar as interseções 2 a 2. Como são 3 conjuntos, eu tenho 3 interseções 2 a 2. E aí vocês vão perceber que eu dei aqui, olha, a quantidade de clientes que estava lá em siderurgia e exportação. Então a gente tira. Tira também aqueles que estavam em siderurgia e infraestrutura, que eu coloquei aqui como se fossem 50. E tira também os que estão em exportação e infraestrutura, que eu coloquei como se fossem 60. Só que aí, vá fazendo a conta comigo para entender a lógica. Quando eu só somo, eu tenho um excesso. Aí eu começo a tirar a galera que está na interseção, ou seja, que está sendo contada de forma repetida. Só que quando eu subtraio as 3 interseções 2 a 2, aí vocês vão perceber que há uma falta. 390, se você tira 50, 30 e 60, você vai ficar aqui com 250. Pode fazer essas contas aqui, que vocês vão perceber que está dando 250. Então é porque aí é aquele momento em que a gente tirou elementos demais. É onde então a gente volta com o X da questão, que é o que me interessa. Esse X que eu estou somando é o X aqui da fórmula, que indica o número de elementos que está na interseção dos 3 conjuntos. Ou seja, justamente aquilo que eu estava pedindo para vocês aqui no exercício. Tá vendo? Conclusão, a gente vai descobrir então que desses 300 clientes, eu tenho 10 que acabam tendo investimentos aí em ações de siderurgia, ações de exportação e ações de infraestrutura. Passando a limpo, então, o cálculo ficou assim, olha, 260 acaba sendo igual a 390. Esse 30 mais 50 mais 60 tinha dado 140, então menos 140 mais X. Vou deixar o passo a passo aqui, ó. Eu teria ficado então com 260, que é igual a 250 mais X, de onde vocês vão concluir então que o X vai ter que ser igual a 10. Perfeito? Entendeu então qual é a dinâmica? De novo, por que eu não usei o 300? Porque nesse caso eu tenho 40 que não tinham investimento em nenhum desses fundos. Então 300 menos os 40 eu cheguei aqui a 260, que são aqueles que têm investimento em pelo menos um deles. A partir daí, se eu descobrir qual é o número de elementos que está na união dos 3 conjuntos, é receita de bolo. Guardar isso para sua prova, porque pode decidir a sua vida lá. Some os totais dos 3 conjuntos, 120, 110, 160, subtrai as 3 interseções 2 a 2, menos 30, menos 50, menos 60, e devolva, some a interseção dos 3 conjuntos. Somei com X, matamos aqui, e se cair, pode ter certeza que derruba muita gente. Você não. Se pintar na sua prova, agora você vai representar, não é?
Maravilha, vou fechar essa dica por aqui então. Um forte abraço para vocês, estamos juntos na luta. Fui!